Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Floripa em Foco com o Sinti ao vivo, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer recebermos a professora Claudete Mitman, secretária de Comunicação do Sinti. Bem-vinda, professora. Tudo? Obrigado, me sinto em casa aqui. Ficamos agraciados. Parabéns pelo 8 de março, né? Mais uma vez, Dia Internacional da Mulher. Esse informativo que o Fernando vai colocar ali na tela foi redigido por você, Claudete? Não, foi feito, como eu sou secretária de comunicação, a executiva no conselho resolveu que seria feito, fizemos uma proposta que seria feito um Sinti Notícias, que é um jornal mural específico do Dia da Mulher. E claro que compete a mim, a jornalista, tocar em frente. E eu escolhi a dedo a poesia da Marta Medeiros e da Cora Coralina. Quer ler as poesias para a gente começar bem? Eu quero deixar que eu... Essa poesia da Marta Medeiros, ela é uma poetisa negra. Da onde? Ela é carioca. Carioca. Ela é muito boa, acho ela fantástica, ela faz uma poesia moderna, bem descolada, ela é bem irreverente. Sim, muito. Então, vou prestar atenção para você. Daí ela dá uma cutucadinha naquele homem que é meio petulante com a mulher, sabe? Então ela fala assim: quem você pensa que é? Perguntou para mim de queixo em pé. Sou forte, fraca, generosa, egoísta, angustiada, perigosa, infantil, astuta, aflita, serena, indecorosa, inconstante, persistente, insensata e corajosa. Como é toda mulher, poderia ter respondido, mas não lhe dei essa colher. Não lhe dei essa colher. Muito bem, deixou o petulante se dar conta por si só. Daí a gente tem uma pesquisa, né, sobre a questão da subalternidade da mulher no trabalho, na sociedade, e mais um textinho que é do Sinti, que é a homenagem específica do Sinti. Redigido pela professora Claudete. Talvez, aliás, por ser minha função, né? Mas eu acho que qualquer um lá dentro do sindicato, qualquer diretor teria capacidade para fazer né? Mas dia menos dia vão adquirir a capacidade, né, professora? Não, mas eu acho que todos eles têm, eles são competentes. Sim, então sim. A gente teve a incumbência com a jornalista de fazer o material e nós fizemos em homenagem às mulheres e colocamos as professoras, né? E por incrível que pareça, para conseguir uma imagem de uma professora negra, foi um trabalho. Difícil, imagem né? da professora branca, lourinha, de olhos azuis, sem problema. Agora, da professora negra... Que é a fotografia que está aqui. Exatamente, é a fotografia de baixo, que nós queríamos contemplar. Na realidade, eu adoraria ter uma indígena, né? Mas se já para te conseguir essas duas etnias, né? Teve raças, que ser feita pesquisa. Já foi um trabalho. Então você imagine se eu quisesse colocar todas. Isso demonstra o quanto de preconceito os próprios meios de comunicação têm contra a mulher negra. Sim, isso já foi detectado há muito tempo, né? De que nos comerciais, nas novelas, o negro aparecia, quando aparecia, né, em situações subalternas, sujeito a violências, destratos e coisas assim, né? Mas que bom que essa discussão está na pauta, né? Tem que fazer. Tem que fazer. E tem aqui também, além da poesia da Marta Medeiros, que é negra, tem também 3 linhas da Cora Coralina, sobre o Dia Internacional da Mulher. A Cora Coralina fala que eu sou aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Esse é o professor. Esse é o professor. A professora remove pedras e planta flores. Que trabalho, hein? Que trabalho. É um trabalho árduo. O mundo é das mulheres, não é, não, professora? Né? Elas é que têm a sensibilidade para botar as coisas em ordem. O homem quer futebol, quer guerra. Né? Mas eu acho que essa característica, ela vem mudando de forma gradativa. Porque hoje há uma cumplicidade maior entre os casais na divisão das tarefas.
Eu vejo isso com os meus filhos, né? Na relação que eles têm com suas companheiras, seus companheiros, é uma relação de colaboração, de trabalhar junto. Cada um tem a sua carreira, um apoia o outro, não tem aquela história, não quero que minha mulher faça isso, ou tenho ciúme do meu marido, não. Uma relação bacana é aquela onde você tem a confiança na relação que você tem na pessoa que está do seu lado. Devagarinho a coisa muda. Exatamente. Eu tenho visto muitos casais onde o marido toma conta dos filhos, porque o horário dele é mais mulher flexível, só trabalha. A mulher tem outro tipo, o horário da mulher é mais complicado. Então, hoje a coisa está começando a mudar. Embora ainda a gente tenha que andar muito para chegar ao ideal. Tem que querer, né? Tem que querer, mirar e trabalhar para isso. Né? Porque não acontece de graça. Né? Exatamente. São coisas que têm que ser quebradas. Né? Se todas as coisas fossem assim, hein, professora, o mundo estaria bem melhor, né? Mas tem algumas atitudes, algumas situações que persistem. Você estava falando na jornalista que você ajudou a redigir o Cinti Notícias, e a jornalista, a Graciela, nos mandou aqui um problema até bastante grave, que é o cerceamento do direito de expressão. O Cinti já é sabido, né, que há anos se debate e embate com o governo do Estado na defesa dos direitos dos professores. Na falta de negociação, na falta de avanços, o Cinti resolveu fazer uma campanha para comunicar isso à sociedade. Uma campanha de denúncia, né? De denúncia. E não estão conseguindo publicar essa campanha? Nós conseguimos publicar, sim, na televisão, no rádio, em a maioria das cidades, né? Do uma campanha estadual. Exatamente, com outdoors, né? Com a frase "Basta Colombo", uma mão, "Basta Colombo, honre seu compromisso". Porque nós entendemos que desde 2011 o governo vem adiando a descompactação da tabela, criando empecilho para a discussão, não cumpriu o acordo da greve de 2011, da revogação do decreto das progressões, continua punindo os professores que legitimamente se mobilizam e têm direito à greve com faltas. Essas faltas, elas impedem que o professor progrida na sua carreira. Porque fica na ficha funcional. Não é nem a questão da ficha funcional, porque na ficha funcional ela vai prejudicar mais lá adiante, na licença-prêmio ou talvez na aposentadoria. A pessoa pode perder uma licença-prêmio e uma aposentadoria. E essa falta, a licença-prêmio, por exemplo, ele pode recuperar depois. Agora, a punição pela falta injustificada por mobilizações impede que o professor progrida na carreira. Entende? Quer dizer, tu não precisa nem ter uma falta inteira. Se você tiver meia falta, um terço de falta, tu já está impedido de progredir na sua carreira. Isso está na lei do Estado? É num decreto que eu acho que foi, se não me engano, o Luiz Henrique, não me lembro qual governador. Na época do Paulo Bauer, ele que fez, porque no Estatuto do Magistério, na lei, inclusive na Constituição, está previsto que o trabalhador tem direito à greve e também que ele pode ter até 3 faltas injustificadas, sabe? Na questão de promoções e coisa errada. O governo de Santa Catarina baixou um decreto dizendo que não pode ter nada, nem um terço de falta, nem um quarto de falta, que ele vai ser punido com a não progressão. O que acontece? A progressão é quando o professor, ele inicia a carreira, ele faz um curso de capacitação, então ele tem direito a avançar na carreira, porque afinal ele tem o mérito que ele foi buscar se capacitar. Mais do que justo. Exatamente. E lógico. Então o que acontece? Você tem um percentual a cada letra que você tem. Nós temos, acho que são 7 letras 7 até níveis, o né? G, do A ao G. Então, você está aqui no A, você faz um curso de formação de 40 horas, você tem direito a ir para o B. E neste intervalinho, você tem um percentual que você ganha sobre o seu salário por aquele curso que você fez, nada mais justo. Pela qualificação. Exatamente. E com esse decreto, o professor está impedido
De progredir. De progredir. O que eu chamo isso? Sim, eu chamo isso de bala de prata do governo. Balde. Bala de prata. Bala de prata. A bala de prata. Ó, você parou para fazer greve, buscar os seus direitos, que é um direito teu legítimo, tu pode ir, mas eu vou te punir. E ele usa esse decreto para punir. Exatamente, para punir, para o pessoal não ir para o embate, para o pessoal não ir para o enfrentamento. Não sujar, não ir anotado na ficha. Exato. Então, e aquela história, infelizmente, na nossa luta sindical, na nossa luta da categoria, você só consegue reverter punição com greve. Na luta. De outra forma não tem, porque nós já temos dezenas de ações na justiça, sabe? Um monte de coisas, e a justiça é lenta. E há leis, que nem esse decreto que está sendo respeitado, há outros tantos que não estão sendo respeitados. Exatamente. Então você tem 2 pesos e 2 medidas. O governo usa só as coisas a favor dele. Quando vem em benefício da categoria, ele arruma uma desculpa aqui, outra lá, e acaba... O poder, né? Exatamente. É o poder. E o Cinti, levando à tona, trazendo à tona essa informação toda para a sociedade, sofreu censuras. Exatamente. Quando nós pusemos os 3 pontos, que é o fim do decreto, que nós fizemos uma pauta enxuta, né? Sim. A descompactação da tabela, que é uma briga que o governo compactou e não foi feita, não está sendo feita a descompactação exatamente para as progressões. Sim. Tá? E o pagamento dos 8,5% sem parcelamento. Nós queremos na carreira e a partir retroativa a janeiro, e o total dele. Nós não queríamos uma proposta que o governo fez. Inicialmente era de 4 parcelas, depois veio para 3 parcelas, uma agora de 2% retroativa, não era retroativa a janeiro, uma agora de 2%, que tem que mandar um projeto para a Câmara de Deputados, outra seria em setembro e 4% em dezembro. Sem correção monetária. Sem correção, sem retroatividade. A lei do piso é clara, o reajuste é no mês de janeiro. Ou deveria. Né? Deveria ser. Então, essa lei deveria ser cumprida. Se o reajuste no mês de janeiro, é janeiro. Sim. Então, o que ele faz? Ele dá só para quem não atinge o valor do piso e o resto fica. Daí, esse percentual, ele dividiu em parcelas. Nós não queremos parcelado. Nós queremos imediatamente e retroativo a janeiro os 8,5%. Então, agora ele deu uma colher de chá. Ele pegou e tirou, em vez de 4 parcelas, reduziu para 3, uma agora, 2%, outra seria em setembro, outra em dezembro. Então agora a proposta dele é, a de dezembro vem para setembro, a de setembro vem para julho e a outra retroativa a janeiro. Melhorou um pouco, mas mesmo mas assim não, tira... não interessa, né? E daí o que a gente fez? Para combater, dizer, não, nós queremos que você cumpra o que você se comprometeu. Nós lançamos a campanha de Basta Colombo, fizemos outdoor, inserção na mídia, no rádio, e daí na cidade de Blumenau e de Lages, as empresas de outdoor disseram que a nossa campanha tinha cunho político partidário. Aonde nós Só Blumenau e Lages. Isso, mas aí nós temos um outro problema. Nós tínhamos contratado uma empresa para fazer adesivar os ônibus, nos bus-door. Já estava tudo acertado, a empresa já estava começando a adesivar os ônibus. Aqui em Florianópolis já tinham sido adesivados alguns. E eu acho que o governo viu, partiu para cima das empresas de ônibus e as empresas de ônibus recuaram. E tiraram o que já tinha adesivado. Eles vieram para a gente e disseram, não, nós podemos colocar, mas vocês têm que mudar o tom. E daí nós dissemos, nós não vamos mudar o tom. Nosso tom é este. Mudar o tom é bom, né? Mudar o tom é bom. Então, isso o que é? Eles censuram o nosso texto. Certo. E isso está acontecendo agora por esses dias. É agora por esses dias. A única empresa, não sei qual é a empresa de Criciúma, é que permitiu que os ônibus fossem adesivados. Isso o resto do estado... Chapecó, Itajaí, Joinville... Já estava o material em Chapecó para os ônibus serem adesivados. Aqui em Florianópolis já tinha começado. Ia para todo o estado, sabe?
Claudete Mitman, secretária de comunicação do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no Floripa em Foco, toda quarta-feira a partir das 2h30. E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para continuar falando deste ato de censura sobre a propaganda e a campanha dos professores. É só um instante e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Basta, governador Colombo. Honre seu compromisso. O magistério espera. Reajuste do piso na carreira já. Descompactação da tabela salarial. Revogação do decreto das progressões. Participe. Greve nacional, 17, 18 e 19 de março e compareça na Assembleia Estadual do Magistério dia 18 às 14 horas, no Centro-Sul, em Florianópolis. O magistério pode parar. SINT-SC. Ousar e lutar sempre. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz pra 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde, com reprise toda quarta-feira, a partir das 22 horas. Nesta semana, com a diretora de Comunicação e Imprensa do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, a professora Claudete Mitman, que está falando sobre a censura sofrida pelo SINT sobre a campanha Basta Colombo, que chegou até a emplacar em alguns outdoors e alguns bus doors, que é aquele adesivo. É adesivo no traseiro do ônibus. Isso, chegou até a ser adesivado alguns começaram ônibus. -se a adesivar, o material já estava sendo distribuído e, claro, a empresa disse que foram as empresas de ônibus que disseram que não podia. Primeiro aceitaram, depois não podia. Pois é. E daí o que acontece? É claro que houve pressão por parte do governo. Porque ele não quer ver, nesse momento, ele não quer ir para o enfrentamento de uma campanha pesada dessa. Ele quer amenizar o tom para continuar sendo o bom moço, o cara bonzinho. Ele não é do conflito, é do diálogo. Mas que diálogo? Só conversa não enche barriga. E não foi uma censura só para o SINT, porque a campanha Basta Colombo é de uma série de sindicatos de trabalhadores do Estado, não é? E a gente não sabe como os outros trabalhadores têm encaminhado, porque nós fizemos o nosso material, entende? E nós não sabemos como os outros trabalhadores, né, eles estão fazendo. Agora, todos esses servidores estão fazendo camisetas únicas, que no dia 18 tem a Assembleia Estadual do SINT, vai ter uma grande manifestação, uma passeata com todos os servidores, todos com camisas com o emblema Basta Colombo. Então é claro que o governo, ele se sente atingido e ele vai reagir onde ele pode. Ele vai para cima do empresariado, o empresariado está na mão de quem? Está na mão de quem? E outra coisa, que não está nem aí com a população, porque você sabe o caos do transporte, e não é só culpa do governo, desde aquela culpa é das concessionárias, elas impedem a livre manifestação daqueles que sustentam a empresa deles, porque são os trabalhadores. O professor pega o ônibus todo dia, e quando ele quer se manifestar naquele local que ele dá lucro para o empresário, ele é impedido pela censura.
Então isso é uma arbitrariedade, sabe? É uma arbitrariedade. Sim. No dia 18 agora de março, que vai ser numa quarta-feira, não, terça-feira. Terça-feira. Né? Terça-feira. No Centro-Sul. A Assembleia Geral. Assembleia Estadual do Sindicato. Que já teve assembleias regionalizadas do Sindicato. Estão acontecendo ainda. Hoje vai à tarde em São José, Assembleia Regional, e amanhã aqui em Florianópolis. E no estado todo estão acontecendo assembleias regionais até o dia 17. Para discutir o quê, professor? Essas assembleias vão discutir essa situação e vão discutir a posição de cada regional sobre a questão da deflagração ou não de uma greve por tempo indeterminado. A partir já do dia 18? Nós não sabemos. A Assembleia Soberana... A Assembleia que é soberana, ela vai decidir. Indicativo de greve, não quer dizer que vai ter greve. Acontecer, né? Mas estão sendo levados, né? Exatamente. Então, como nós colocamos num outro material nosso, o governo empurra o magistério para a greve. E não só o magistério, né? Tem várias categorias aí já em greve. A gente está fazendo uma ação conjunta, né? Já tem o pessoal do Sintesp, que está em greve. Que é o Inmetro, a Secretaria de Trabalho e Justiça. E tem uma questão com o pessoal da saúde também. Os Correios estão em greve. Os mineiros... O Sindicato de Saúde... A saúde acabou de ter uma greve. Isso, e os mineiros parece-me que agora estão negociando, não sei se estão voltando não, mas estavam em greve em Criciúma. Os mineiros em Criciúma? Em Criciúma estavam em greve. Olha, eu não ouvi falar disso. Então, e o detalhe é o seguinte, nós temos um tempo limitado esse ano, porque depois vem a lei eleitoral. Então, se nós não pressionarmos o governo agora, ele depois vai engavetar e pronto, vai esquecer que a gente existe. Sim. Então a categoria precisa estar atenta, precisa vir para a luta, né? Sim. E defender se colocar, defender os seus direitos contra essas arbitrariedades todas que estão acontecendo. A gente não pode continuar apático. Assembleia Estadual do Sint, dia 18, terça-feira, no Centro-Sul, a partir das 14 horas. 14 horas. E no dia 18 tem um monte de atividades acontecendo. Sim, inclusive nós temos um ato em Brasília, onde estarão lá de todos os estados do país, os representantes do magistério, exatamente para protestar pela mudança que está sendo proposta por prefeitos e governadores da lei do piso. Eles querem que o reajuste seja apenas pelo INPC. Acho que nós já discutimos isso aqui em outra ocasião, né? A lei do piso ela é reajustada pelo custo aluno ano urbano, né? Pela arrecadação do Fundeb. Isso. Né? Então é feito uma média e essa média ela vai reajustar o piso. Os prefeitos e governadores não querem, eles querem o INPC. Essa lei veio para corrigir distorções. Para criar um parâmetro nacional de salário entre todos os professores, né? E eles querem reduzir esse para ter um parâmetro que não houvesse distorções tão graves, porque tu tinha estados no norte e nordeste, onde um professor havia época que ganhava 50, 100 reais por mês. Então... Precisa valorizar, né? Com certeza. Onde é que o país, onde é que a nação vai se não tiver educação e professores? Então, Assembleia Geral do Sint, dia 18 de março, terça-feira, no Centro-Sul, aqui no centro de Florianópolis, a partir das 2 da tarde, com indicativo de greve. É indicativo de greve, porque as regionais, o povo vai vir do interior, já está fazendo sua discussão nas suas regionais, estão paralisando, a grande maioria paralisando esses 3 dias de greve nacional chamado pela CNTE, que é em função daquele ato em Brasília, que nós queremos reunir 5.000 trabalhadores lá, né, para pressionar o Congresso, e dia 18 nós teremos a nossa Assembleia Estadual. Todo mundo convidado. Que pode ou não deliberar por greve por tempo indeterminado, a partir do dia 18 ou a partir... A gente não sabe. A categoria que vai discutir e
deliberar aquilo que ela entende que os rumos que a gente deve tomar. Certo. E no dia 18 também tem um ato pelos um ato unificado 50... com todos os servidores. Com todos os servidores e também um ato pelos 50 anos do golpe militar. Exatamente. Lá de 64. Né? Exatamente. E há categorias também que o Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Estado, tem categorias que também no dia 18 podem aderir a essa greve também. Que já está acontecendo. Já estão se mobilizando, né? Estão se mobilizando. O clima vai esquentar, hein, professora? Faltou mandar algum alô para a gente fechar? Eu gostaria de pedir que a professora relesse novamente essa pequena poesia da Cora Coralina para a gente fechar com astral positivo. Com a chave de ouro? Isso, desculpa. Mandar um alô para alguém antes da poesia? Não, eu convido então todos os professores do estado inteiro que compareçam, que façam os 3 dias de mobilização, porque a categoria sabe que tudo que nós conquistamos não foi barato e não foi de graça, foi com muita pressão e muita luta. E essa é uma categoria guerreira e não vai recuar, tenho certeza que não vai. E a Cora Coralina, ela foi reconhecida como poetisa aos 70 anos. Aos 70 anos. Aos 70 anos ela explodiu para o mundo. Né? Antes tarde do que mais tarde. Ela era uma mulher fantástica, sabe, trabalhadora, e ela sempre diz, é uma frase dela, não é nem poesia: eu sou aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Parabéns, mulheres, especialmente as mulheres professoras. Claudete Mitman, secretária de comunicação do Sint, aqui no Floripa em Foco, que tem reprise toda quarta-feira a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.